importante é ter saúde. E no Saúde Interior aprendemos que o bem-estar integra corpo, mente e alma, sendo a saúde a base do nosso dia a dia. Junte-se a este conceito seguindo a TV Interior e o Saúde Interior nas redes sociais e no site tvinterior.com.br. Compartilhe esse episódio com quem você, além da saúde, precisa de autoconhecimento e juntos vamos promover mais saúde e vida. Olá, sou Patrícia Vilafanha, dentista e homeopata, e é um prazer estar com você. Bem-vindos ao Saúde Interior, o programa que cuida de você por inteiro. No episódio de hoje, vamos descobrir como os nossos dentes guardam memórias emocionais e ancestrais que podem impactar na nossa saúde integral. Vamos mergulhar no fascinante mundo da decodificação dental com o professor Dr. Fabian Brutus, dentista, professor universitário e pioneiro nessa abordagem revolucionária da odontologia. Fabian, que honra recebê-lo aqui no Saúde Interior. A honra é toda minha, Patrícia. É um prazer poder fazer parte dessa caminhada da saúde interior. Muito obrigada. É o primeiro dentista a ser entrevistado e meu professor, é uma honra. É uma honra para mim. Sou eu que agradeço. Obrigada. Fabian, para quem está conhecendo esse conceito agora pela primeira vez, qual é e como é a decodificação dental e como você chegou a desenvolver este método? A decodificação dental é uma forma de encontrar os códigos escondidos dentro de nossos dentes. Nossos dentes estão em uma zona chave, clave dentro de nossa biologia, que é nossa boca, onde entra tudo o que é necessário para nos nutrir. Mas nós só nos nutrimos de, de comida, de bebida. Nos nutrimos também das realidades relacionais que existem em nosso entorno. E em nossa boca, também, através de nossa boca, nos expressamos. É por isso que os dentes, que são cristais que estão dentro de nossa boca, eles representam simbolicamente diferentes formas de nos relacionar com o mundo, com nossos ancestrais, com as outras pessoas e com nós outros mesmos. Então, é importante entender que o simbolismo que cada dente tem é de um arquetipo de relacionamento. Temos 32 arquetipos de relacionamento e temos 32 dentes. Sim. E é por isso que a decodificação dental é uma porta para encontrar nossa realidade de relacionamento. Perfeito. Você menciona que os dentes são estruturas únicas do nosso corpo e também são capazes de armazenar informações emocionais através do esmalte dental. Como que os nossos dentes se tornam arquivos de memórias emocionais e ancestrais? E também, de que forma isso pode influenciar na nossa saúde como um todo? E nossos dentes são, evolutivamente, eles vêm exatamente da mesma parte que nosso cérebro. Nosso cérebro, no tubo neural, na embriologia, eles vêm do mesmo lugar que os dentes e o cérebro vem igual. Então, quando vemos que os dentes estão são um cristal, os cristais são estruturas bioativas e bioelétricas. Quando falamos de bioeletricidade, é que um cristal sempre está criando eletricidade e está conectado com nosso cérebro através dos nervos. Então, nossos dentes, que são cristais muito sensíveis a todo tipo de vibrações, eles se conectam com nosso cérebro através dos nervos
E dessa forma, nosso cérebro faz uma mapa, é como uma, como uma foto da realidade relacional das pessoas. E por que fazemos tanta, damos tanta importância à realidade relacional? Porque o ser humano é um ser relacional. Como somos seres relacionais, significa que em nossos relacionamentos, em como estamos unidos ao grupo, isso está ligado à nossa supervivência. Porque um ser humano sozinho, ele morre na natureza. Então, como nós estamos relacionados às outras pessoas, é super importante para nossa natureza e nosso jeito de sobreviver. Então, quando entendemos que cada dente evolui e aparece em nossa boca em momentos específicos da, da evolução psíquica da pessoa, isso já fica como uma pegada mnêmica, como um simbolismo específico dessa realidade. Por exemplo, nossos dentes centrais, que eles representam a presença de uma função mãe e de uma função pai, isso, eh, eles sempre vão estar reacionando a esse tipo de coisas que aparecem. Então, função pai é, por exemplo, alguém que guia, alguém que inspira, alguém que protege, alguém que provê. Se temos um conflito com alguma dessas características, podemos ter um conflito com as memórias gravadas simbolicamente em esse dente. Por exemplo, o central superior direito, que é um dente que fala, por exemplo, das memórias de relação à função pai. Então, a decodificação dental sempre está tratando de encontrar os códigos escondidos e nossos conflitos ligados a esses arquetipos de relacionamento. Perfeito. Professor, é, e se a pessoa não tem o pai biológico ou não conheceu o pai biológico, como que essa figura pode ser substituída? Por isso, sempre falamos de uma função. Por quê? Porque pai não é um ser biológico, é uma função. Então, alguém que faça essa função de proteger, essa função de prover, de inspirar, de guiar a vida da pessoa, é uma pessoa que vai ficar gravada, que vai ficar uma pegada nessa pessoa, de que essa pessoa é função pai. Mas função pai vai mudando em nossa vida. Por quê? Porque quem guia nossa vida, quem inspira nosso agir na vida, muitas vezes pode ir mudando na vida. Então, é muito importante saber que muitas vezes pai também representa a autoridade. E muitas vezes a autoridade, em diferentes momentos de nossa vida, vai estar representado por diferentes pessoas ou diferentes situações. E isso sempre vai estar eh, atuando sobre esse dente, esse central superior direito, que é quem tem essa memória de os conflitos com a função pai. Perfeito. E essa função pai, ela está ligada diretamente ao gênero masculino ou feminino ou é independente? É independente, é uma função, não importa o gênero. Uma mulher pode perfeitamente fazer de função pai. Isso não está ligado ao gênero, está ligado à função. Mesmo um homem
pode ser função mãe, que tem muitas outras características. Então, muitas vezes você vai ver que quando coisas acontecem com esses dentes, são coisas que estão acontecendo a respeito desses arquetipos. Entendi. Maravilhoso isso, não é? Incrível como os nossos dentes podem revelar tanto sobre a nossa história emocional. Fiquem com a gente, porque no próximo bloco vamos descobrir como a decodificação dental funciona na prática e como ela pode transformar a nossa compreensão sobre nós mesmos. Até já! Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem? Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$ 200. Faça seu pedido de isenção de 14 a 25 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. Dropzando na TV é um programa onde a cultura pop ganha vida de um jeitinho diferente. Eu sou Daya Moraes e trago para vocês todos os sábados às 16 horas aqui na TV Interior toda aquela áurea maravilhosa e saudosa dos anos 90 e 2000 com músicas e artistas lendários que marcaram gerações. Eu aguardo vocês todos os sábados. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Voltamos com Saúde Interior e com o Dr. Fabian Brutus. E agora vamos entender como a decodificação dental pode ser aplicada para promover o autoconhecimento e o equilíbrio emocional. Fabian, você mencionou que a decodificação dental é uma ferramenta de autoconhecimento através dos dentes. Como isso funciona na prática? E qual é o processo da decodificação dental? Tem elementos que você observa que os dentes eles podem interpretar essas informações? Sim, isso é muito engraçado entender como os dentes são símbolos, mas que são símbolos que são ativos. Esses símbolos que são ativos estão aí porque eles reagem à nossa realidade do presente, de nossos relacionamentos. Então, quando você começa a entender como é essa dinâmica dos dentes, você pode olhar para os dentes, mas também temos técnicas de sentir a bioenergética dentro dos dentes. Quando você olha para os dentes e começa a ver os segredos que eles têm, você começa a se conhecer a você mesmo. Então, por exemplo, se você tem um central inferior, ou seja, um dente aqui no meio inferior à direita, dente que os dentistas chamamos de dente número 41, esse dente é um dente que
tem as memórias e representa simbolicamente o arquetipo da agressividade, da violência e da intensidade de como você vai procurar seus objetivos. Então, por exemplo, se você tem esse dente mais para frente do normal, significa que você já tem uma pré-programação ancestral de você ser mais ativo, mais agressivo ou mais intenso em como você procura suas coisas, seus objetivos. Por quê? Porque essa foi uma programação, essa foi uma receita que tive sucesso no passado, na sua ancestralidade. Então, através de um sistema chamado acetilação ou estaminação de histonas do DNA, isso gera uma mudança no DNA da pessoa, na genética da pessoa, que faz que esse dente já tenha esse posicionamento. Por quê? Porque esse posicionamento, instintivamente, gera que você seja mais intenso ou menos intenso. Desse jeito, podemos nos autoconhecer, sabendo essas coisas, e podemos entender que muitas vezes temos programações que achamos que são positivas e podemos ter programações que achamos que são negativas, mas essas programações negativas, que achamos que são negativas, muitas vezes têm uma memória, têm um sentido de proteger a supervivência. Por quê? Porque estão ligadas a alguma memória ruim. Por exemplo, se um ancestral, uma avó, quando estava procurando uma coisa, foi muito intenso e nesse processo sofreu muito ou morreu, muitas vezes a programação, a receita de sobrevivência é: você não tem que ser muito intenso, você não tem que ser tão agressivo. Então, muitas vezes, entendendo o posicionamento dos dentes, as formas dos dentes, aí vamos a compreender o jeito de ser das pessoas, a personalidade que tem. E trazendo isso para a nossa consciência, aí, através da aceitação disso, aí, sendo consciente, eu consigo mudar essa programação. Porque se a programação é boa, tudo bem. Mas se a programação é uma coisa que bloqueia a minha vida, por exemplo, eu fico em escassez, ou eu não consigo namorada, ou alguma coisa que eu acho que é um bloqueio na minha vida, eu tenho que entender que isso tem um sentido. E os dentes são a porta direta à compreensão de nossa psicologia. Por quê? Porque nossa psicologia informa física aqui em nossa boca. Entendido, maravilhoso. Poderia compartilhar exemplos de como a decodificação dental revelou conexões entre os problemas dentários e os conflitos emocionais e traumas ancestrais? Eu tenho centos de casos que eu posso compartilhar, mas posso compartilhar meu próprio caso. Por exemplo, eu tenho uma condição que se chama agenesia do lateral. Que significa? Que a genesia é a e não, e genesia é formação. Eu não tenho formado meu lateral superior direito, ou seja, o dente que vai grudadinho ao central. Eu tenho meu central e depois eu tenho um canino. Eu não tenho lateral. Nunca existiu esse dente. E a decodificação da agenesia desse dente, ou seja, que você não tenha esse dente, é que na ancestralidade tive um déspota. O que é um déspota? Um déspota é aquela pessoa que, eh, para ter autoridade é violenta. E eu não entendia por quê isso acontecia comigo. Por quê? Porque esse dente
representa o relacionamento a uma função pai e os relacionamentos à autoridade. E quando eu fui a falar com meu pai de por que isso podia acontecer, porque significa tem um déspota na árvore paternal. Eu fui a falar com meu pai e aí ele falou a verdade para mim. Aí ele falou que o pai dele era um cara muito violento, que tinha problemas com álcool e que ele quase todos os dias batia nele quando ele era uma criança. Então ele chorava muito, sofria muito e ele queria não ter um pai, porque pai significava sofrimento, dor. Então, foi tanto sofrimento, tanta o conflito, que ele dá para mim, para a próxima geração, uma solução a esse conflito. Você não vai ter um relacionamento com um função pai. Ou seja, você não vai ter esse dente que é relacionamento com função pai, mas também é relacionamento com autoridade. Então, eu não conseguia ter um bom relacionamento com a autoridade. Na universidade, com meus chefes, eu viro amigo, e com meus empregados em minha clínica, eu viro amigo. E não é porque eu sou muito legal, não, isso é por um conflito, porque para mim não tenho esse relacionamento vertical com a autoridade, que muitas vezes precisamos isso. Por exemplo, eu, como pai, eu preciso ter um relacionamento vertical de autoridade, de pai com meus filhos. E eu tenho a tendência de ser amigo de meus filhos. Meus filhos não precisam de amigos. Eles têm amigos na escola, eles precisam de um pai. Então, quando você compreende, tem uma programação que foi originada em uma dor, aí você pode contactar com essa dor, pode aceitar e ressignificar essa dor para ter uma realidade de relação diferente. Porque agora, depois de fazer esse processo, eu consigo ter um relacionamento diferente com a autoridade. E muitas vezes temos coisas que podem parecer, como no meu caso, ele é muito legal, ou coisas que não sejam tão legais, mas sempre tem uma origem e tem um sentido que sempre é um sentido de supervivência simbólica. Então, nesse caso, eu consegui mudar coisas na minha vida. E sempre, através da decodificação dental, podemos mudar coisas na vida das pessoas, porque quando você tira essa programação do inconsciente e traz isso para seu consciente, agora você pode fazer coisas com isso. Quando você fala disso, isso já não está mais em seu interior, está fora. E se está fora, não é quem você é uma coisa que eu posso mudar fora de mim. Eu deixo de me identificar com esse conflito que eu nem sabia que tinha. E desse jeito, você pode tirar um monte de bloqueios e de coisas que são muito ruins para muitas pessoas. É por isso que a decodificação dental é uma grande diferença quando estamos falando de uma odontologia integrativa. Por quê? Porque meu sonho é que no futuro, em todas as clínicas dentais, tenha um decodificador dental. Por quê? Porque se você faz alguma coisa, um trabalho odontológico normal, tem que ter um sentido também psicoemocional alinhado, coerente com o que você está fazendo. Muitas vezes, por exemplo, você faz ortodontia e essa ortodontia está tá indo em contra, não está alinhada, não é coerente com o que essa pessoa está vivendo. Então vai ter muito problema, os dentes vão querer voltar à sua posição, não vai poder fazer o que você quer. Por quê? Porque você não está alinhado no seu coração e na sua cabeça. Então, quando falamos de integrativo, não estamos falando, você não tem que fazer odontologia normal. Não, estamos falando, a odontologia normal, aloprática, é muito importante, mas nós, os humanos, não somos robô, que só temos que trocar peças.
temos um sentido também que é emocional, que é simbólico, e que tem que acompanhar toda uma linha de tratamento. Então, por isso, meu esforço e minha paixão é tratar de integrar isso no que fazemos todos os dias. E é uma coisa muito bonita, porque você sente que está fazendo uma diferença na pessoa, que não só está arrumando o dente, sino que também está ajudando a que a pessoa tenha um sucesso em uma área, por exemplo, da sua vida que estava bloqueada. Perfeito, perfeito. Cada dente conta uma história única e, através da decodificação dental, podemos compreender essas mensagens. Vamos para uma pausa e já voltaremos com mais revelações com o Dr. Fabian Brutos. Até já! Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! Hoje eu acordei numa febre. Isso é sintoma de dengue, hein? Também tô com uma dor nas juntas, atrás dos olhos. Sei não, viu? Parece dengue. Tô reparando umas manchas vermelhas no corpo. E eu tô com mal-estar também. O que será que pode ser, hein? Bebe bastante água e vamos para a unidade de saúde. Ao perceber os sintomas da dengue, beba bastante água, não tome remédios por conta própria e procure uma unidade de saúde. Tratá-la de forma rápida evita que o quadro se agrave. Se pode ser dengue, pode ser grave. Ministério da Saúde, Governo Federal. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Estamos de volta com Saúde Interior e o Dr. Fabian Brutos. Agora vamos explorar os benefícios da decodificação dental para a nossa saúde integral. Fabian, como a decodificação dental beneficia a saúde além da odontologia? E quais são as transformações que você observa nas pessoas que passam por esse processo de tratamento? Primeiro que nada, para mim, a transformação sempre é uma transformação formativa. Formativa em que sentido? No sentido da coerência, como falávamos no bloco anterior. Por quê? Porque você, por exemplo, pode ter uma vida que para as outras pessoas é muito boa, você está
casada ou casado com uma pessoa muito legal, tem sua família, seu trabalho, suas coisas, mas no seu interior você não está em um bom relacionamento, por exemplo, de casal. Então, isso é uma incoerência em sua vida, quando os dentes sempre vão estar falando das incoerências, das coisas que não têm um sentido alinhado entre o que você pensa, sente e faz. Então, a decodificação dental gera uma transformação que nas pessoas que, na minha opinião, é que essas pessoas conseguem fazer as escolhas certas, as escolhas que estejam alinhadas com sua coerência. Uma escolha que permita às pessoas falar, muitas vezes, aqueles não que deveria falar, aqueles não que são um limite para as outras pessoas, que muitas vezes não conseguimos falar os não, e falar que sim para nós. Então, eh na minha opinião, é viver uma vida mais real, mais alinhada com quem eu sou realmente. Uma vida que nossos dentes nos estão falando, nos estão pedindo estar em coerência. Por quê? Porque se eu não estou coerente, meus dentes vai começar a ter patologias, vai começar a ter cáries, vamos começar a ter problemas de gengivas, vamos começar a ter problemas de oclusão, um monte de coisas que os dentistas conhecemos. E quando porque eles querem estar em coerência. Então, se eu não estou em coerência com a autoridade, eu não tenho que ter ou tenho que ter uma cáries, por exemplo, nesse dente que falamos, lateral. Então, os dentes sempre são como uma seta que estão, mostrando qual é o caminho da sua coerência. E isso, na minha opinião, é profundamente transformador e profundamente libertador na vida das pessoas. E para mim, não existe saúde se a saúde não é integral, se a saúde não é de corpo, de mente, de espírito. Muito importante. E os dentes são nossa expressão ao mundo e são a forma em que nos nutrimos desse mundo. Quando você pensa em por que os dentes, por exemplo, nos gestos, quando você sorri, por que quando alguma coisa é positiva você sorri? Por que você não move seus braços? Por que não faz outra coisa? Por que os humanos sorrimos? Por quê? Porque isso eu abro meus dentes, eu abro minha boca a me nutrir do que está acontecendo, que é positivo para mim. Mas quando alguma coisa é triste, quando alguma coisa é psicologicamente tóxica para nós, eu não vou mostrar meus dentes, eu não vou abrir a entrada de meu templo interior. Então, até os gestos, simbolicamente, eles mostram essa realidade. Por isso, para mim, eh, a decodificação dental é o futuro também da odontologia, assim como a decodificação geral também está no futuro da medicina, porque se queremos ser realmente integrativos, temos que entender que somos um todo. A enfermidade, a doença sempre surge de algum campo, né? Então a gente tem que tratar desse campo da origem para ter a saúde. Claro Sabemos sim. que existem diversas abordagens terapêuticas integrativas, alternativas, holísticas disponíveis hoje. Como a decodificação dental relaciona com essas outras práticas da saúde integrativa? E de que forma ela pode complementar os trabalhos e os tratamentos convencionais? A decodificação dental tem muitos pontos de união com as outras técnicas complementares. E, por exemplo, quando você identifica um conflito, você tem esse conflito, que você toma consciência desse conflito, mas você depois precisa
de dar alguma solução. Então, aí, por exemplo, estudamos muito também em nossos cursos de constelação. As constelações são uma técnica ótima para aquela coisa que você encontrou como incoerência, como você jogar coerência e equilíbrio num sistema familiar, em um sistema social. Muitas vezes, quando você identifica um conflito dentro dos dentes, você vai poder acompanhar o tratamento, por exemplo, com homeopatia. Então, a homeopatia, que fala das memórias, das essências, está muito ligadas também a esses arquetipos, que são memórias essenciais, arquetípicas de cada forma de trabalhar. Quando você encontra, por exemplo, tem muita dificuldade de sair de uma de um jeito, de uma programação, você pode encontrar isso com a decodificação dental, mas não consegue encontrar a forma de começar a atuar. Aí, atuamos em conjunto também com a terapia neural, que ajuda muito também aqui. Então, muitas vezes, também podemos utilizar, diferentes ferramentas que atuem na memória somática do corpo, também como o Reiki, como outras técnicas. Então, o que eu sempre falo que a casa do espírito é muito grande, mas tem muitas portas. A decodificação dental é só uma delas. E é uma forma, para mim, é real, é um caminho real. Por quê? Porque em decodificação dental, a coisa diferente que tem das outras técnicas é que aqui nosotros, os decodificadores, não curamos nada. Só ajudamos a pessoa a ver a origem das suas programações, de seus conflitos, e entregamos para a pessoa a responsabilidade de agir. Ok, podemos falar. Você está num relacionamento ruim, que se você fica nesse relacionamento, não importa quanta terapia neural, quanta reiki você faça, você vai seguir mal. Só se você sai desse tipo de relacionamento, ou se você muda esse relacionamento a uma coisa mais saudável, só aí você vai estar em coerência. Essa responsabilidade é só do paciente. Então, um decodificador nunca cura nada, só mostra qual seria o caminho da coerência. E essa responsabilidade sempre é do paciente. Nunca é uma coisa da magia ou vai descer de uma nuvem. Não. É uma coisa que você tem que atuar em sua vida através de decisões reais, em sua vida real, com relacionamentos reais. Por isso é que é uma terapia transcendente. E como toda terapia transcendente, temos que entender que muitas vezes você não pode mensurar ou medir isso com ferramentas só científicas, porque o método científico é só um método, mas é para coisas que você pode medir. Quando falamos de fenômenos transcendentes, os fenômenos transcendentes se estudam através da experiência. É por isso que decodificação mental tem que você primeiro ter a experiência. É por isso que temos aulas, temos formações que são online, mas depois temos também retiros, onde você tem a experiência de tocar suas próprias programações. E é por isso que aí você vai ver como as outras técnicas que você pode usar podem ser integradas nessa realidade que agora você é consciente, que compreendeu através da decodificação dental. Perfeito. E é fascinante perceber como os nossos dentes podem ser portais para essa compreensão que é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Vamos para um próximo bloco, vamos descobrir como a decodificação dental pode complementar os tratamentos odontológicos tradicionais. Voltamos já.
Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Precisa de material elétrico de qualidade? Então vem para a Will Elétrica. Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Precisou? É só correr para a Will Elétrica, a sua melhor escolha em Santa Bárbara do Oeste. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Chegamos ao último bloco deste episódio transformador com o Dr. Fabian Brutus. Agora vamos aprender como essa poderosa ferramenta de autoconhecimento pode revolucionar os tratamentos odontológicos. Fabian, como a decodificação dental pode complementar um tratamento odontológico convencional e qual é a importância deste complemento para o sucesso terapêutico e também para o bem-estar integral do paciente? Em todo sentido, a decodificação dental pode ser integrada no processo terapêutico alopático normal, vamos falar. Por exemplo, se você tem, vamos falar do conflito mais comum que podemos encontrar na odontologia, que, por exemplo, é uma cáries, ok? Então, quando entendemos que uma cáries é um processo que está involucrado as bactérias que têm que consumir açúcar, carboidratos, mas que só isso não é suficiente. Você precisa ter uma depolarização, uma mudança elétrica, da polaridade elétrica da superfície do esmalte do dente. Quando essas três coisas estão presentes, quando as bactérias, os açúcares e a depolarização estão presentes, você vai ter uma cáries. E uma cáries significa que você tem um conflito ativo em sua vida, que é um conflito de tipo passivo ou feminino. Por exemplo, uma coisa que você não pode mudar e você tem que se adaptar, e é conflitivo se adaptar para isso, para você. Por exemplo, você pode estar em uma realidade que você perdeu o seu trabalho e você não tem trabalho e você não tem suficiente dinheiro. Então, você tem que se adaptar a viver com menos dinheiro. Você não gosta de se adaptar a viver com menos dinheiro, mas não tem jeito, você tem que se adaptar a isso. Então, você está em conflito por ter se que adaptar à sua escassez, a ter menos dinheiro. Quando estamos em conflito por nos ter que adaptar a alguma coisa relacional, vamos ter uma cáries. Então, quando um dentista está arrumando uma cáries, tem que entender que essa cáries tem um sentido um sentido de por que ela está. Por quê? Porque quando você tem uma cáries,
você perdeu a estrutura de um dente. E, por exemplo, se um dente tem uma estrutura, tocava outro dente, com essa estrutura, se agora você perdeu o material, você já não toca seus dois dentes, por exemplo. Uma cáries está aí, porque o sentido dela é que duas superfícies eh, do dente, ou de dente e gengiva, de dente e bochecha, não tenham contato. E se elas não têm contato, não vai ativar umas zonas conflitivas no nosso cérebro. Então, se queremos arrumar uma cáries e fazer que nosso cliente esteja em coerência ou fazer prevenção de que essa cáries não volte a se formar de novo, temos que fazer a decodificação. Temos que trazer para a consciência qual é o conflito que essa pessoa está vivendo. Então, quando falamos de integralidade no tratamento, é claro, você tem que arrumar uma cáries, mas, claro, você tem que entender por que tinha esse processo. Quando você encontra que essas duas coisas podem trabalhar juntas, que você agora está fazendo uma odontologia real, está fazendo uma odontologia integral, você vai ver que seus clientes chegam a vêm na consulta não só com medo de que está indo a um dentista, senão já que querem entender o que está acontecendo. E para mim, por exemplo, como dentista, isso mudou completamente minha profissão. Isso deu um sentido novo a como, a diferença que uma pessoa pode fazer no mundo. E a decodificação dental logra, logra fazer uma diferença na vida da pessoa, do jeito que, eh, deixa de ficar na vítima. Porque você, entendendo o sentido das coisas, pode sair de você se achar uma vítima e entrar na responsabilidade. Muitas pessoas não gostam de entrar na responsabilidade, mas é uma escolha também. Então, para mim, essa parte é muito fascinante. É muito importante e é transformador mesmo. Para finalizar, quais são as transformações mais profundas que você tem testemunho das pessoas que mergulham nesse universo da decodificação dental? Tanto em termos de saúde, como em termos de evolução pessoal também. Eu já vi todo tipo de transformações. Eh, eu vi pessoas sair da escassez, realmente. Eu vi pessoas eh, entendendo por que não tinha que ter um relacionamento saudável e entendendo esse sentido, tomando a responsabilidade, conseguir sair disso e entrar em relacionamentos mais saudáveis. E tenho muitas satisfações também com, por exemplo, a ortodontia, porque a forma, o jeito que os dentes estão posicionados dentro da boca, falam de uma forma de ser. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha uma retrognatia, ou seja, o queixo mais para trás, isso fala também de pessoas que têm já uma desvalorização estrutural básica. Por quê? Porque fala que na ancestralidade, eh, existiram problemas no em receber um bebê. Era um bebê que não chegou na hora certa, chegou um momento que incomodava na vida da mãe e do casal parental. Quando você começa a fazer uma ortodontia, mas faz que a pessoa tome consciência de porquê dessa desvalorização e de como entender que o valor não é só se revalorizar, sino encontrar seu valor, encontrar os conceitos que são meu valor, não só me falar coisas bonitas, isso não é se revalorizar.
se revalorizar é encontrar o valor, os conceitos que dão valor e que dão identidade a você, porque seus valores dão sua identidade. Quando uma pessoa encontra seus valores, quando uma pessoa encontra quem é, aí pode viver uma vida alinhada a seu propósito. E isso é profundamente transformador na vida das pessoas. Então, eu encontrei pessoas que mudaram sua vida totalmente ao longo dos anos fazendo isso. E isso é o que eu quero compartilhar com o mundo. Quero compartilhar essa beleza que é, eh, entender que estamos trabalhando em humanos e não só em máquinas. Sim. E o sorriso é tão importante, um sorriso humano, não é? Porque tem a modinha das facetas e tudo mais, tanta coisa que esconde por aí, né? Enfim, assuntos para o próximo episódio. Claro que sim. Fabiano, Claro que para encerrar, perdão, falou alguma coisa, não, professor? sim, claro que tem um monte de exemplos e de casos diferentes que podemos compartilhar que são fascinantes. Sim, bastante, demais. Professor, para encerrar, uma reflexão especial. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os convidados para que todos olhassem para os seus dentes com um novo olhar, com um novo respeito, com um novo sentir, reconhecendo como portais de autoconhecimento e também de cura. Totalmente, totalmente. Porque eu comecei essa caminhada fazendo decodificação geral de todo o corpo, mas depois me especializei nessa parte dos dentes e eu compreendi a beleza que, que está nos seus dentes e como quando você entende seus dentes, como a forma de como você se expressa e que tem todas essas histórias ancestrais de você mesmo, você começa a olhar você com um valor diferente, porque as pessoas gostam, eu quero ter meu sorriso perfeito, branco, daquele jeito, e muitas vezes essas coisas, essas imperfeições que temos nos dentes, muitas vezes são parte de nosso valor. Muitas vezes, as piores coisas que passamos em nossas vidas, aquelas sebres que tivemos que atravessar em nossa vida, hoje nos fazem melhores pessoas. Eu não quero esquecê-las, eu quero lembrá-las, mas só olhando com uma perspectiva diferente. Então, os nossos dentes nos estão convidando a ter uma perspectiva de autoconhecimento e de amor por um mesmo, que é muito superior a só um sorriso perfeito e branco. Maravilhoso, a harmonia e o equilíbrio, né, em todos os campos e também, sobretudo, no sorriso, né, porque a gente sorri por dentro, né, um dos motivos que o programa chama Saúde Interior. Fabiano, agradeço imensamente por estar conosco e compartilhar todo esse conhecimento. Muitas pessoas agora irão enxergar os dentes com um novo olhar e também com um novo cuidado. Gostaria de convidá-lo para voltar para explicar mais sobre as outras áreas que a decodificação dental atua, porque não são só essas, tem muito mais. Também na pediatria, na ortodontia, na parte de gengivas e muito mais. Gostaria que aceitasse o convite. Claro que sim, é uma honra para mim. Obrigada, professor. Hoje aprendemos com o professor Dr. Fabiano Brotos como os nossos dentes podem ser muito mais do que podemos ver além de um sorriso. Eles são verdadeiros registros da nossa história emocional e ancestral. Compartilhe esse episódio com o que você quer ver sorrindo. Deixe o seu like e se inscreva para continuar com a gente, aprendendo sobre ter e sobre manter a saúde interior e sobre sorrir também. Até um próximo programa e lembre-se sempre que o importante é ter saúde. Até mais!